E a gente louva ao Senhor pelas nossas produções de mensagem. Obrigado, Noan, pelo maravilhoso vídeo. Quantos gostaram? Diga amém. Amém. Glórias a Deus, porque Deus tem feito novas coisas a cada dia. E eu quero, para não perder o nosso costume, pedir para que você fique de pé, em nome de Jesus, com alegria no coração, ainda com espírito de adoração, com força, fé nos lábios, dizer assim: sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Só quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele com júbilo, com graça, com verdade, irmão, em nome do Senhor Jesus, aleluia! Glórias a Deus, aleluia! Glórias ao Senhor. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Estávamos essa semana, fechamos mês passado, uma série maravilhosa, Catching the Fish, e eu estava ainda nesse mês sem a certeza se a gente começaria outra série já em seguida. O Senhor nos dirige a começar esta série, uma série que eu tenho certeza que vai falar o teu coração. Eu tenho comigo no meu coração, irmãos, eu sempre falo isso, faz tempo que até que eu não falo, mas se eu vim para a igreja, se é para eu vir para este lugar, se não é para... Você vê, irmão, a tática? Fiquei com o celular dela, ela me traz uma água, a gente troca aqui assim, brincadeira. Mas, se não é para eu vir nesse lugar e eu não ter o foco certo daquilo que é para eu fazer, nós nos reunimos nesse lugar por causa de quem, irmão? Jesus. Ele é a razão, Ele é o foco, Ele é o centro, o epicentro da história para a nossa vida. E se a gente vem aqui e louva a Deus, é porque Ele está em nosso meio, porque Ele nos salvou, nos regenerou, nos fez nova criatura. Se nós nos encontramos aqui semanalmente, durante a semana, é porque Ele nos atrai, Ele nos mantém juntos. E se a gente vem num domingo como esse, talvez você passou aqui hoje, não sei quantos são a primeira vez, quantos não são, ou talvez faz tempo que você não vem, ou se você vem todo domingo, mas uma coisa é certa, quando nós nos reunimos em nome dEle, e nós pegamos as Escrituras Sagradas, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Então eu não sei qual a tua expectativa hoje, nova série, novo visual, novo clipe, um novo mês, já saiu os resultados da eleição no Brasil, alguém sabe? Ainda não, talvez um novo presidente aí, eu não do Brasil, eu não sei qual a tua expectativa, mas eu quero te focar nessa hora, nesses próximos 30 minutos, eu queria que você prestasse atenção naquilo que Deus quer falar para você, naquilo que o Espírito Santo tem para a tua vida especificamente. Então eu gostaria de fazer uma oração nessa hora. Feche teus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, nós nos reunimos no Teu nome, Pai, com temor e tremor, Pai amado, que nós como congregação, como igreja do Senhor Jesus, Pai, nós nos reunimos nesse lugar. Por isso, Jesus, eu peço a Ti que à medida que nós lermos Deus, a Tua Escritura, Pai amado, a palavra revelada do Senhor para nós, que o Senhor possa, Deus amado, encontrar neste lugar, Pai, corações prontos a ouvir não a minha voz, não a voz do homem, mas a voz do Senhor, o nosso Deus. A voz daquele que era, que é e que há de vir, aquele que nos atraiu neste local, que o Senhor possa, Deus amado, fazer infinitamente mais, além, abundante, Pai, daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos, mas que possamos ouvir a Tua doce voz nesta noite, em o nome de Jesus, amém, e quantos concordam, digam amém? Amém. Irmãos, nova série desse mês, viver e, vamos lá falar juntos, viver e crescer. Mais uma vez com um grande coro, bem bonitão assim, ó, viver e crescer. Quantos estão vivos aqui, digam amém. Tem certeza, irmão? O irmão começou a bater, dá um beliscão no irmão do lado, não dá, principalmente essa ala aqui, não dá beliscão, para saber se está vivo, mas estamos vivos, graças a Deus, amém? Estamos vivos, e quando temos o fôlego de vida, a gente precisa fazer aquilo que nós fomos criados para, que é o que? Crescer. Alguém nasce bebê e fica bebê, sim ou não? Não. Na ordem natural do mundo, da natureza, da criação, nascemos e crescemos.
E quando nós falamos aqui nesta igreja, vivemos o melhor de Deus, não queremos dizer que vivemos sem problema, não queremos dizer que vivemos um mar de rosas, queremos dizer que vivemos a vida em Deus, e quando vivemos a vida com o Senhor, no senhorio da nossa vida, sim, vivemos o melhor, porque somos que nem Maria, escolhemos a melhor parte, queremos o quê? Ouvir o Mestre, queremos o quê? Andar em espírito, aprender da palavra, andar conforme a orientação do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Por isso vivemos o melhor de Deus, porque tem muita gente aí fora que não tem esperança eterna, tem muita gente que está aí fora que não tem a segurança, como diz a canção, né? Blessed assurance, Jesus is mine, né? Que segurança, sou de Jesus, faço que nem Paulo, morrer a ganho, viver a lucro, aquilo que estou fazendo, se é aqui ou se é na eternidade, eu sou do Senhor. Mas, irmãos, algo que eu quero compartilhar com vocês hoje, que atrás dessa ideia da série, é ter esse entendimento de qual é a plena vontade de Deus, porque Deus criou você com um propósito específico, você sabia disso? Ah não, pastor, fui criado assim ao avesso, de qualquer jeito. Não, hoje, na população mundial temos 7,5 bilhões de pessoas, sabe disso? 7,5 bilhões de pessoas no planeta Terra, vivas, em média, nascem diariamente 175 mil pessoas por dia. E você, foi criado único, singular, não existe outro igual a você, no planeta Terra. Para pensar nisso? Não existe um segundo Alexandre, tem vários Alexandres aqui, mas cada Alexandre tem uma peculiaridade, sim ou não? Única coisa que é igual ao nome, mas irmãos, nós somos criados, formados, capacitados, únicos nesta terra. Deus, você não é um acidente do destino, um acidente dos seus pais, não. Por quê? Porque o poder de vida e morte só está nas mãos do grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, eu creio nisso. Qual é então o porquê é que eu estou aqui? Para que você floresça, aonde quer que Deus te plantar, viver e crescer, florescer aonde Deus plantou. Irmãos, fomos plantados nesta geração, nesta década, neste tempo da história, aleluia. E não foi para sermos plantas infrutíferas, fomos criados para sermos frutíferos, aleluia. Para sermos frutíferos, é necessário crescer. Crescer, irmãos, dói. Crescer, irmãos, nem sempre é fácil. Mas hoje, com essa pequena introdução dessa ideia de viver e crescer, eu queria que você abrisse no livro de Gênesis, capítulo 1. Por que Gênesis, pastor? Porque a gente tem que entender muito bem qual é o plano de Deus para a humanidade. Qual é o plano de Deus para nós? Qual é a visão exata de Deus quando criou o homem? Era para a gente trabalhar se ficasse rico, sim ou não? Não! Deus já tinha dado todas as coisas ao homem. Deus já tinha designado. Gênesis, capítulo 1, tem toda ali a criação, mas no versículo 28, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Irmãos, o projeto inicial de Deus, o projeto quando criou Adão e Eva, os primeiros homens criados à imagem e semelhança do Pai, é para que eles vivessem numa terra criada, aonde Deus já tinha criado céus, terras, animais, florestas e tudo que existe na terra. E quando Deus coloca o homem, Ele fala assim: olha, cresçam e multipliquem e dominem sobre elas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Adão precisava trabalhar nessa época para colher a maçã de cada dia? Hã?
Você acha que Eva foi projetada para que ela tivesse dores de parto, sim ou não? Não! Ah, pastor, o que é isso? Não, irmão! O suor do trabalho e as dores do parto, elas só vieram após a queda do homem. O projeto de Deus é que Deus estivesse o quê? Tendo na sua criação um relacionamento diário, aonde o homem tinha uma só incumbência: dominar sobre todo o animal, sobre toda a terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre tudo que se move pela terra. O projeto de Deus é que nós habitássemos na criação e tivéssemos comunhão com Ele. Irmãos, Deus nos deu o que? Hoje, uma casa linda, um lugar bonito, comida maravilhosa. Irmãos, Adão, ele não precisava trabalhar. Quantos sonham com esse lugar? Deus chega para Alexandre: D'Artagnan, vem para cá, D'Artagnan. Eu vou fazer um experimento com você. Depois de não sei quantos bilhões de anos, eu vou pegar você e vou botar no Éden novamente. Me leva, né? Casa top, comida top, tudo, diga free. Até sorriso saiu agora, é? Tudo era free, livre, de graça, irmão. Teu irmão até levantou o peito agora. Nossa, posso sentir, pastor, a unção agora descendo. Você parou para pensar que todos nós crescemos com isso na nossa cabeça? Que um dia iríamos crescer, ser bem-sucedidos na vida, ganhar muito o quê? Dinheiro, para poder parar de trabalhar e aproveitar Você acha que nasceu esse negócio da onde? Vendo novela das 8, irmão? Assistindo jornal? Preste atenção. O projeto de Deus começa aqui no Gênesis. O projeto inicial de Deus é esse: crescer e multiplicar. E olhe, que no capítulo 2 de Gênesis, porque Gênesis fala de toda a criação no capítulo 1, no capítulo 2 ele começa a descrever a própria criação no capítulo 1, mas lá no versículo 25, que eu quero ressaltar para você, ele diz assim: o homem e a sua mulher viviam nus, e não sentiam o quê? Vergonha. O homem e a mulher andavam sem roupa nenhuma, eles não tinham a noção da vergonha, eles não tinham a noção do que era o pecado, eles não tinham a noção do que era a desobediência até então. Eles viviam, dominavam, e Deus falou assim: vivam, cresçam, multipliquem, sejam uma bênção, enjoy life, enjoy life. Eu penso que esse é o sonho de consumo de todos nós, sim ou não? Sim, é o sonho de consumo, o desejo de uma vida perfeita. Irmãos, esse é o desejo de Deus para a nossa vida, esse é o plano original do Senhor nosso Deus. Vivam, habitem. Pastor, mas daí veio o pecado, Eva foi enganada, né? Quando já ouviram essa história? O dia que eu chegar no céu, eu vou ter um lero com a Eva, porque se não fosse ela ter mordido o Adão, vou dar que história é essa? Por tua causa, eu nasci já no mundo que eu tinha que trabalhar, gente do céu. A gente fala para os jovens: você aproveita os 15, 16, é uma benção. Quantos tem saudade aqui dos seus 14, 15 anos? Levanta a mão, quem é mais velho? Não precisava trabalhar, lembra disso? Não se preocupava com o aluguel do mês. Você ia para a aula de manhã e à tarde o que se fazia? Vamos lá, o que se fazia? Jogava bola, o que mais? A sessão da tarde. Que mais? Quem que fazia? Pescava? Tocava bateria, olha, músico. Que mais? Que fazia? Que saudade dessa época. Vocês que inquietam, que vocês estão vivendo essa época, vocês nem sabem o que é bom.
dormia. Eu cheguei na casa do irmão essa semana, não vou falar para não deixar ninguém constrangido, né? Fui fazer uma visita, daí cheguei lá e tinha um jovem lá, estava dormindo depois da aula. Eu cheguei lá, dei um abraço, tal, nas pessoas que eu fui visitar, e o fulano, eu falei, está dormindo, tadinho, acorda às 5h30 todo dia. E o pastor, né, sentado, disse, eu vou até sentar, irmão, porque assim, que coisa, está muito cansado, né, estuda. Eu quase me ofereci para fazer um aconselhamento no quarto com o irmão. Deixa eu ir lá conversar com ele mais tete a tete, entendeu? Assim, experimentar esse sentimento de dormir à tarde. O Senhor já perdoa, a inveja já foi, entreguei para Jesus já. A gente tem misericórdia, a gente entende, irmão, porque é crescimento, né? A fase de crescimento precisa dormir. Dormir alimenta e faz crescer. Então, nessa fase da adolescência, é muito comum isso. Amém? Mas, irmão, o que eu quero trazer para você nessa noite é que viver, habitar, experimentar, conquistar, dominar, faz parte do nosso DNA, porque Deus nos fez assim. Deus nos fez para estarmos em domínio, sobre a nossa própria vida. Por isso nós muitas vezes patinamos, porque quando as coisas não estão certas, quando a gente não consegue dominar determinadas coisas, é uma angústia profunda que vem no nosso coração, sim ou não? Porque eu desejo dominar, eu desejo conquistar, eu desejo mudar, eu não consigo mudar a mim mesmo, muitas vezes não consigo mudar as circunstâncias. Apóstolo Paulo fala aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 4-7, diz assim, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Olha para o irmão do lado, ver se ele está feliz, dá um sorriso para o teu irmão do lado assim, mostra os dentes para cima, para baixo, né? Porque alegrem-se, irmão, alegrem-se no Senhor, seja a sua amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Irmão, não se permita ser conhecido como ranziza na comunidade, não se permita ser conhecido como brigão na comunidade, não se permita ser conhecido como aquele que só bota defeito na comunidade. Seja aquele que alegre-se no Senhor, seja conhecido pela amabilidade que tem um pelo outro. Pastor, sua camisa está linda hoje. Obrigado, irmã. Está o quê? A tua também está linda, né? Seja amável, irmão. Tenha misericórdia. O apóstolo Paulo, ele dá outro, ele fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, fale em tudo. Mais uma vez, em tudo. Pela oração e súplicas, fale oração e súplicas. E o que mais? Apresente os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, a gente olha para a criação e a gente, pastor, mas a gente não está mais na criação. Nós nascemos num mundo corrompido pelo pecado, nós nascemos numa era de carne e osso, onde a gente vive e a gente vai morrer nesta terra. A gente vive num mundo cheio de maldade. A gente vive num mundo que eu muitas vezes tropeço nas minhas próprias concupiscências da carne. Mas nós temos algo hoje, irmãos, depois de Cristo, conexão direta com Deus Pai. Por isso, em Cristo nós podemos todas as coisas, em Cristo nós somos livres do pecado, em Cristo não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Por isso temos a liberdade que nos liberta, nos deixa livres da condenação, da prisão, das amarras do diabo. E Paulo, ele fala assim, olha, não andem ansiosos por coisa alguma, viva esta vida que o Evangelho te oferece, aleluia. Sabe por quê, irmãos? A gente precisa viver com esse foco daquilo que Deus quer em nós, do projeto inicial de Deus.
Porque quando nós temos vida e vida em abundância, nova vida, vivemos novamente, temos o Espírito Santo de Deus, irmãos, a gente precisa, tem a obrigação, e aqui é a obrigação do incentivo, de crescer a cada dia na nossa vida espiritual. Irmãos, viver sem crescer, preste atenção nisso, é morrer todos os dias. Viver sem crescer, irmãos, é morrer todo dia. E como é que é com essa história? Quando eu vivo, mas eu não cresço, eu não sigo o projeto, eu não faço, eu não frutifico, eu não cresço em entendimento, eu não cresço na palavra, eu não cresço em estatura diante de Deus, eu não desenvolvo aquilo que Deus me criou para desenvolver. Sabe o que acontece? Todos os dias eu estou vivo, mas parece que eu estou morto. Todos os dias, eu respiro, eu trabalho, eu faço as coisas, mas no meu interior, parece que a morte é que impera. Sabe por quê, irmãos? Porque não está havendo o quê? Crescimento. Não está havendo evolução na palavra de Deus. Não está havendo intimidade com o Deus Criador. Lembra, e em Gênesis fala assim, que Adão, ele estava no jardim, e quando houve a queda, Deus estava passeando pelo jardim, e perguntou a Adão, cadê você? Deus passeava, para ter intimidade, relacionamento com Adão e Eva. E quando o pecado entra, Adão e Eva ficam com vergonha, e se escondem da presença de Deus. Quantas vezes eu já ouvi isso? A gente nem anuncia mais culto de Santa Ceia. Por quê? Não, pastor, eu estou em pecado, eu nem vou na igreja hoje. Ei! Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. E se porventura pecardes, tendes o quê? Um advogado, um justificador, aquele que com o seu sangue limpa de todo o pecado. Aleluia. Irmãos, viver, é necessário a gente ter essa expectativa, a gente precisa viver no Espírito todos os dias, viver com entendimento, com graça. Não desperdice a sua vida nesta terra, vivendo sem crescer em Cristo, porque você vai morrer todos os dias. A Bíblia diz assim, é melhor dar do que... Quando já tiveram a experiência de dar algo, ou alguém, ajudar alguém aí, levanta sua mão, pode abaixar. Quantas pessoas já tiveram a experiência de receber uma ajuda quando precisou? Levanta a mão. Baixa, abaixar. O que é melhor? É dar ou receber, irmão? Ah, dá. Dar é melhor. Dar eu estou ajudando o outro. Dar eu estou repartindo aquilo que Deus já me deu. Dar é uma atitude de desprendimento das coisas dessa terra em auxílio ao próximo. É melhor dar, irmão. Porque quando eu dou, é sinal que eu tenho para dar, para começar a conversa. Segundo, é sinal que eu reconheço que aquilo que Deus tem confiado nas minhas mãos, não é só para mim, mas sim para que eu seja um instrumento para abençoar a minha comunidade, abençoar as pessoas que estão ao meu redor, abençoar o pobre, abençoar a viúva, abençoar as pessoas que estão necessitadas ao redor. Ontem a gente carregou ali um caminhãozão de água e roupa, lá para North Carolina. Que alegria, depois de 3 semanas, irmão, uma luta para mandar as doações. Há 3 semanas atrás a gente recolheu águas, recolheu comidas. Era para ir naquele dia, não deu certo o caminhão. Ficou lá entopetado a entrada da igreja 2 semanas. E sabe qual era o problema? Eu vou repartir com vocês. O problema é que em North Carolina, por causa do furacão Florence, quando teve a situação no Texas, houve uma mobilização da comunidade lá. E havia muita mão de obra para ajudar a organizar, a despachar, a dar assistência. Só que um dado interessante é que quando aconteceu agora no Florence, uma inundação que muitas pessoas da mesma forma ficaram sem água, tudo que tinham se foi com a enchente. Até hoje tem gente sem casa lá. A comunidade local não se mobilizou tanto. E o que acontece é que os agentes da Cruz Vermelha, eles estão com muitas doações, mas eles não têm gente
para poder ajudar a distribuir as coisas. Quando a gente for enviar as nossas doações, fala, não traz. Não porque a gente não precisa agora, mas é porque não tem recurso humano para organizar a distribuição dessas coisas. E nós estamos nos organizando. O Hooper, que é o cara que veio, que foi levar, foi 2 vezes para Atlanta, subiu para North Carolina, desceu de volta, tentando ajudar. E agora ele foi com as nossas coisas que nós recolhemos. E ontem, quando a gente carregava, eu falei, Senhor, obrigado, Pai. Porque a gente não pode resolver o problema da humanidade, mas a gente pode resolver aquilo que está no nosso alcance de fazer. Se nós pudermos repartir 50 packs de água, são 50 a menos que vai precisar lá em cima. Se a gente pôde repartir e pegar 20 caixas de roupa, vai ser 20 caixas de roupa que vão abençoar uma família que perdeu talvez tudo numa enchente dessa. Sabe o que é isso, irmão? Viver. Porque a graça GFC, nós aqui não somos about Sunday night. Nós não somos a respeito de domingo à noite. Nós não somos a respeito de eventos. Nós não somos, falando com o Noah até hoje, nós não somos a respeito de fazer uma organização aqui, um clube bacana cristão. Não! E se você tem essa concepção, desculpa, você está no lugar errado. Nós somos about e nós somos a respeito de viver o Evangelho todos os dias. Nós somos a respeito de ser quem nós somos todos os dias, pela graça de Deus, na originalidade que Deus nos criou para sermos. E se você quer uma comunidade ativa, que veste o Evangelho e que vive segundo os padrões bíblicos, sem religiosidade, welcome! Entre no barco, mas se prepare, porque tem muita gente defeituosa aqui dentro. Não olhe para ela se ela estiver do seu lado, por favor. Olhe para mim, para não causar nenhum impacto. Que eu sou bem defeituoso, então eu aceito hoje à noite essa culpa. Brincadeira. Mas viver, irmãos. Viver no propósito. Não ande ansioso pelo dia de amanhã. Não ande preocupado. Não ande aflito. Eu falo isso para mim todo dia. Eu preciso dessa graça do Senhor todo dia. Para que eu possa suportar minha casa, para que eu possa pagar as minhas contas, para que eu possa pagar as contas da igreja. Eu ando muitas vezes ansioso. Eu ando. E todo dia eu volto para onde? Para a palavra do Senhor. E ela é refrigério para a minha alma. E o Senhor fala assim, eu estou no controle de todas as coisas. Por quê? Porque eu não quero morrer todo dia, eu quero viver para Cristo todos os dias, aleluia. E você também foi criado para viver para Cristo todos os dias. Quantos concordam? Digam amém. Segunda coisa, multipliquem. Vamos falar, multipliquem. Tem irmão aqui que sabe bem o que é isso, né? 5 filhos, 6 filhos, tá uma maravilha, né? Tem uns aqui que estão esperando esse momento para começar a produção. Eu vejo gente aqui que está todo domingo assim, mais um propósito, 3 domingos, Jesus. O Senhor vai mandar ela vai olhar para mim, né? Né? Desculpa, é que é a igreja. Mas multiplicação, ela tem tudo a ver com crescimento. Porque ninguém multiplica se não crescer. Certo? Você não vê uma árvorezinha que brotou agora ali. Você acha que vai dar fruto aquela árvorezinha, sim ou não? Por quê? Acabou de crescer, acabou de nascer. E crescimento, irmãos, multiplicação tem a ver com crescimento, porque nós precisamos crescer aonde Deus nos plantou. Note que a multiplicação, ela está na criação. Deus falou assim, crescei e multiplicai. E detalhe, Ele não falou isso só para o homem, Ele falou para a criação. Volta lá em Gênesis capítulo 1, versículo 21 e 22, diz assim, assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo o quê? Sejam férteis e multipliquem, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Irmãos, multiplicação aqui, Deus está falando para que eles se multipliquem em suas espécies, em a sua prole.
Por isso que ideologia de gênero, casamento de homem, homem, mulher com mulher, é uma coisa antibíblica. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus criou o homem e a mulher para crescer e multiplicar. Me desculpe, mas homem com homem não multiplica, se você não estudou biologia ainda. Mulher com mulher não multiplica. Com todo o respeito que tenho pela pessoa, mas conceitos, irmãos, bíblicos são inegociáveis. Não existe conceito bíblico em homem com homem e mulher com mulher. A criação define. Deus os criou homem e mulher. Crescei e multiplicai. Nos tempos de hoje é difícil falar isso. O pastor pode ser preso daqui a pouco. Mas, irmãos, não é ir contra a pessoa, mas é como conceito. É o conceito. A Bíblia diz assim: não adulterarás. Adultério é uma coisa boa ou é ruim? O Senhor aprova ou desaprova? Mas se você for aí fora, traição é relativo, pastor. Crescer, irmãos, implica em conhecer o que as Escrituras nos dizem para a gente e o que? Viver. Crescer é eu tomar isso como a minha verdade, porque o Espírito Santo é que me convence, e eu começo a entender que eu preciso, porque agora é muito fácil a gente pensar no outro, né? Agora pense em você. Eu preciso crescer no Senhor, eu preciso ser uma pessoa fértil no Senhor. No versículo 28 ele fala: Deus os abençoou, ele disse: sejam férteis e multipliquem-se. Irmãos, nós somos multiplicadores. Deus nos criou assim, criadores. Deus nos criou assim, pessoas que executam coisas novas, que dominam sobre as coisas novas. A ideia do Senhor no original era que nós dominássemos sobre as coisas. Por isso crescer, viver e crescer é algo que nós precisamos hoje entender e voltar à base daquilo que foi a criação do homem, do Deus Todo-Poderoso. E eu queria muito que nessa noite, nessa primeira palavra, você olhasse para esse Gênesis e pensasse: Senhor, como eu quero isso na minha vida hoje? Eu não posso mais viver como morto e não crescer na presença do Senhor. Eu preciso ser um multiplicador. Eu preciso ser alguém que tenha domínio próprio sobre as coisas que o Senhor me dá nas mãos. Crescimento, irmãos, tem a ver com multiplicação e evolução. Ninguém multiplica se não crescer, e ninguém consegue produzir sem crescer. Se você acha que a tua vida está muito parada, porque talvez você esteja sem crescimento. Zona de conforto. Comece a orar a Deus, pedir: Senhor, o que eu preciso fazer? Tem coisas básicas que a gente precisa fazer, irmãos, que é estudar a palavra, orar ao Senhor, se dedicar e abrir o coração. Mas eu digo, além e depois dessas coisas, nós precisamos entender o projeto de Deus para as nossas vidas. Se Deus te plantou neste lugar, nesta comunidade, por exemplo, não é para você esquentar banco, irmão. Tem mais banco aí para ser esquentado, by the way. Tem muito banco vazio aí. Você está trazendo pouca gente para a igreja, só para te dar uma informação, viu? Pergunta para o irmão do teu lado: cadê seu visitante dessa semana? Depois de um mês falando sobre serem pescadores de homens, quantas pessoas nós trouxemos para a igreja no mês passado? Próxima pergunta, pastor? Irmãos, se a gente pega informação e não aplica, é aquele homem que ouviu a palavra e não fez nada, edificou a sua casa sobre a areia e não sobre a rocha. Vem o vento, e se você não fizer nada, irmão, a tua casa cai. Ouça isso. Se eu ouço uma palavra, não faço nada com ela, eu não estou edificando essa palavra no meu coração, na minha mente,
guess what? Uma hora ou outra bate tempestade, uma hora ou outra bate vento, e eu não estou firme, alicerçado. Não é porque Deus deixou de ser poderoso, não é porque a palavra é mentirosa, não é porque a igreja é ruim, não é porque o pastor não presta, é porque você, aleluia, não botou em prática elementos básicos da fé. Simples assim. Se quando eu chego na escola e me constrange em fazer alguma coisa e eu não tenho firmeza, diz assim, não, eu sou diferente, sou de Jesus. I'm sorry se você não é. Eu tenho algo muito melhor no meu coração. Bye. É porque vocês não têm praticado a palavra. No meu trabalho, irmão, isso aqui não é palavra de exortação, é uma palavra de estímulo. É uma palavra de puxar da cadeira. E falou assim, olha, eu não me permito mais viver na mesmice. Eu não me permito mais viver sem crescimento espiritual, sem crescimento na palavra, sem me se dedicar mais ao Senhor. Por quê, irmão? Porque tem muita gente que vive, mas não cresce nas áreas necessárias. E vive como se tivesse morto. Tem muita gente que vive, mas não cresce, não desenvolve, não sai do lugar, e daí está lá. Deus só falou uma vez, falou 2 vezes, o pastor já pregou umas 10 vezes sobre a mesma coisa, o Espírito Santo já tocou no coração de diversas formas, você sabe que o Espírito Santo falou com você, mas você não fez absolutamente nada, vive como se tivesse morto. Porque o propósito que Deus te criou, para qual Ele te chamou, para qual Ele te executou, não está sendo cumprido através da sua vida. Entenda isso, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós aqui podemos revolucionar a cidade de Orlando, sabia disso? Como brasileiros nesta terra. Mas para fazer isso, irmãos, para proclamar o nome de Jesus, nós precisamos ir além das nossas possibilidades humanas. Nós temos que crescer em Cristo. E nós precisamos ser aqueles que são apaixonados pelo Senhor. Apaixonados pelo Senhor. Eu não sei a tua vida, eu não sei a tua semana, eu não sei como você tem vivido as semanas. Mas, irmãos, o antônimo de crescer, sabe o que é? Antônimo, para quem não sabe, é o contrário. O antônimo de crescer é definhar, mirrar, murchar, secar, ressequir, atrofiar, diminuir, encolher, abreviar, cortar. Tem gente talvez hoje aqui que ao invés de cumprir o propósito que Deus o criou, de crescer a cada dia, está definhando a cada dia. O interior do coração está murchando pela paixão do Evangelho, ao invés de estar crescendo em amor a cada dia. A gente pede um voluntário, antes você era o primeiro a dizer assim, pastor, deixa que eu faço. Agora você fica esperando para saber se o irmão não vai se voluntariar para você ficar livre dessa. Quando a gente levanta uma campanha de dízimos e ofertas voluntárias, que a gente não faz barganha com Jesus, antes você era o primeiro a dizer assim, o que eu vou dar, Senhor, o que eu posso hoje oferecer na casa de Deus? Hoje você fica assim, não, deixa para lá, deixa que o irmão faz, eu vou salvar um pouquinho mais para mim, para comer aqui no McDonald's, essa semana. O que isso tudo tem a ver com a gente? Tudo. Viver debaixo do propósito de Deus, viver debaixo da unção do Senhor, viver no propósito de que Deus nos criou, nos fez com um propósito específico, trazendo a nossa realidade. Eu estou vivendo, e essa é a pergunta que eu faço para você: você está vivendo ou está sobrevivendo? Você está vivendo realmente, ou você só está flutuando na banguela, como a gente diz? Deixa a vida me levar, né? Não, Deus não te chamou para deixar a vida te levar, irmão. Deus te chamou e Deus te criou com um propósito único em nome de Jesus. Primeiro, de ter relacionamento com Deus diariamente. Fale diariamente.
no Éden, Deus todos os dias, no fim da tarde, ele ia o quê? Passear no jardim e falar com Adão. Diariamente você precisa ter um tempo com Deus. Diariamente você precisa ouvir a voz de Deus. Diariamente você precisa se colocar na presença de Deus. Não espere ter resultados bons se você não tem intimidade com Deus, irmãos. Não espere o pastor André vir aqui uma revelação dos céus para a tua vida, que não vai haver. A revelação já foi dada aqui, e pela misericórdia dele, talvez através dessa palavra ele fale com o teu coração, mas meu relacionamento com Deus é que precisa me sustentar na minha vida cristã. É o meu dia a dia com Deus, todos os dias. Fale todos os dias. Todos os dias Deus passeava no jardim todas as tardes. Separe um horário para falar com Deus. Separe um horário. Separe uma hora. Separe uma hora. Faça um propósito. Começa essa semana, 15 minutos eu vou me trancar no meu quarto e eu vou ter tempo com o meu Deus. Pastor, vai ser muito tempo, eu não sei nem, eu oro 5 minutos, eu já não consigo mais orar. Fique em silêncio, irmão. Leia as Escrituras, dedique-se 15 minutos por dia, comece com esse propósito, todos os dias, porque eu te garanto, irmãos, você pode dizer, pastor, eu não tenho tempo. Você tem tempo, você tem 24 horas, você tem 7 dias na semana, e eu vou te dizer uma coisa, você tem tanto tempo, que quando aparece uma coisa interessante para fazer, você arranja tempo, sim ou não? Uma coisa que te empolga, você arranja tempo, sim ou não? Uma coisa que te deixa assim, nossa, eu vou fazer aquilo, você cancela compromisso, você empurra a pessoa para frente, você bota o trabalho para depois, mas você bota a prioridade e você faz. Todos os dias, tenha tempo na presença de Deus. Não espere domingo, irmão, porque pode ser que o domingo você esteja muito fraco na fé, até mesmo para vir neste lugar para adorar a Deus. E qualquer bobagem vai te fazer ficar em casa. Tempo diário com Deus. Gênesis 3:8 fala assim, ouvindo o homem e a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Em nome de Jesus, nunca se esconda da presença de Deus. Você não precisa. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos lavar. É por Ele que nós nos achegamos à presença de Deus. É por Ele que nós derramamos o nosso coração. Irmãos, viva todos os dias. Segunda coisa, cresça no padrão de Deus. O que é crescer no padrão de Deus? Eu estou crescendo ou não? Eu estou no caminho do propósito de Deus para a multiplicação. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Crescer, sabe o que é crescer? É sair do ponto A e chegar no ponto, fale B. Mais uma vez, sair do ponto A. Qual que é o seu ponto A? Cada um tem um ponto A aqui, irmão. Cada um tem uma história. Cada um está numa fase da vida. E chegar no ponto B. Entre o ponto A e o ponto B, irmãos, há um crescimento. E como a gente precisa isso todo dia? Como a gente precisa, irmãos? Nós precisamos sair das nossas zonas de conforto. Mais uma vez eu te digo, saia da tua zona de conforto. É preciso sair do lugar. A minha oração neste mês, nesta igreja, para a tua vida, é que você, em nome de Jesus, recupere a visão original de Deus. Crescer, viver e crescer, é viver na presença de Deus todos os dias. E caminhar, sair do lugar, em direção aquilo que Deus te criou para fazer nesta vida. Eu não sei muitas vezes o teu chamado, alguns eu sei, outros não. Mas Deus tem um chamado especial para cada um de nós. Se Deus nos juntou aqui, irmãos, tem um propósito. Se Deus te trouxe nesse lugar, tem um propósito. Se Deus te trouxe para os Estados Unidos da América, em Orlando, Flórida, e você está aqui hoje, tem um propósito. Não fuja desse propósito. Não pare nesse propósito. Não deixe a vida te sufocar. Mas que você possa viver o melhor de Deus a cada dia. E que você possa, em nome do Senhor Jesus, fazer que a tua vida vale a pena nesta terra.
que o teu legado como imigrante em Orlando e Flórida, como aquele que nasceu aqui talvez, como aquele que vive na comunidade que vive, no lugar que você vive, possa deixar a marca de Cristo registrada. Esse era João. João era servo do Altíssimo. João fez a diferença na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Esta era Maria. Maria tinha um schedule de casa. Ela fez diferença nas 10 casas que ela limpava, porque em todo lugar que ela passava, ela exalava o amor de Cristo. Esse é o Joaquim. Joaquim trabalhava na construção, mas eu nunca vi ele murmurar durante o dia, porque ele sabia que Deus tinha te chamado e tinha colocado ele com aquele propósito, naquele lugar, naquela vida. E eu pude ver a luz de Cristo na vida dele, somente pelo sorriso que ele exalava nos seus lábios, cada vez que ele carregava uma pedra. Esse é Josué. Aquela é Joana. Eu não sei o teu nome, mas que você deixe a marca de Cristo onde quer que você passe, e que você possa viver e crescer a cada dia na presença do Pai. Quero te convidar a colocar de pé nesse momento. Cris, por favor, me ajuda aqui. E antes de orar, a gente vai cantar uma canção. Nós somos filhos de Deus. E toda vez, irmãos, que a gente ouve uma palavra, que a gente recebe, e antes de orar, eu quero pedir uma coisa assim muito séria para vocês. Irmãos, o culto ele acaba quando a gente diz amém no final. Sabia disso? Com exceção daquele que precisa ir lá atrás para pegar a cantina, para puxar uma mesa. O nosso culto aqui ele acaba quando o pastor diz amém, vamos para a comunhão. Viver e crescer implica em eu sair da minha zona de conforto e eu poder crescer no Senhor, na minha maneira até como eu cultuo a Deus. Deixa lá com o Alexandre e resolve. Olha para mim. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, nesta hora. E que o Senhor possa nos... A palavra diz que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça. Irmão, quando a gente prega a palavra é algo fantástico, porque o Senhor fala com a gente e só o Espírito Santo é capaz de mover o teu coração. Grande assim, me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim. Vamos cantar isso? Seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou. Levante sua voz, diga isso. Me purificou. Quando eu era um pecador, quem que morreu? Morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim será.
casa, ó Pai. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. De olhos fechados, eu quero que você coloque a mão no teu coração nessa hora. E somente se você sentir no coração de levantar uma das mãos, dizendo: Senhor, eu ouvi a tua voz hoje, Pai. E Deus, eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu preciso viver, Pai amado, no centro da tua vontade, em todas as áreas. Pai amado, eu não quero mais viver estagnado, mas eu preciso crescer, Deus amado, para aquilo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, se você hoje quer que esta oração seja aplicada na tua vida, com uma mão no coração, a outra você vai levantar. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Porque Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para impactar uma geração. Deus te criou com habilidades, talentos. Você é obra-prima do Senhor, aleluia. E Deus quer usar a tua vida. Espírito Santo quer tocar a tua vida. Espírito Santo quer usar você para abençoar outros. Espírito Santo quer usar a tua vida para proclamar o Evangelho. Espírito Santo quer usar a tua vida para impactar a cidade de Orlando e todo mundo, por que não? Espírito Santo quer te usar para que você seja pés e mãos de Jesus nessa terra. Pai, nessa hora, Deus amado, Pai amado, levantamos as nossas mãos, Pai, porque carecemos da tua presença em nós. Jesus, o Senhor nos criou, Pai, o Senhor nos formou únicos. Pai amado, peças únicas em mais de 7 bilhões de pessoas na terra nesse momento, com características únicas, Pai amado, com qualidades únicas. E Pai, eu oro agora, Pai, por cada mão que se levanta, por cada mão, Senhor amado, que responde à tua palavra, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Pai, usa a minha vida, transforma o meu viver. Pai amado, as áreas que eu preciso mudar. Jesus, eu não tenho tido tempo com o Senhor diário. E Deus, hoje, Pai amado, Pai, eu me comprometo, Deus, Pai amado, a Deus dedicar, Pai amado, um tempo diário para encontrar com o Senhor. Jesus, eu tenho sido displicente. Jesus, eu tenho sido, Pai, aquele que dá desculpas, aquele que olha o defeito do irmão, Pai amado, e dá desculpa para não ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. A partir de hoje, Pai amado, eu quero, Pai, ser aquele, Pai, que vai priorizar o tempo com o Senhor. Pai amado, é na leitura da tua palavra, é na oração, é na meditação. Jesus, que a minha vida, Pai amado, que a vida de cada irmão aqui, Pai, seja, Deus amado, um referencial nessa cidade. Pai amado, que a vida de cada um aqui, Senhor amado, eles possam, Deus amado, crescer em estatura espiritual. Jesus, nós queremos sair do ponto A, Pai, e Deus chegar no ponto B do Senhor na nossa vida. Pai amado, usar dons, talentos, Pai, cada coisa que o Senhor nos dá na mão, nós queremos entregar ao Senhor e sermos luz e sal dessa terra. Jesus, que comece esse mês, Pai amado, como uma revolução nesta casa. Pai, uma revolução de serviço. Pai, uma revolução, Pai amado, de doação. Pai, uma revolução de proclamação do Evangelho. Uma revolução, Pai amado, a começar na minha vida, Jesus. Pai, usa-nos, Senhor amado. Usa-nos, Senhor amado, conforme a tua vontade. Pai amado, que a tua perfeita, boa e agradável vontade possa ser executada neste lugar. Jesus, o Senhor já nos deu um lugar para reunirmos pessoas.
Pai amado, mas nós entendemos, Senhor, e sabemos, Pai amado, que nós é que somos, Jesus, a Tua igreja, cada um aqui, Senhor, um tijolo nessa construção que o Senhor chamou de igreja, uma peça do corpo, que é o corpo de Cristo. Pai amado, da unção, Pai amado, da graça, da virtude, da capacidade, Pai amado, que cada um de nós possa executar, fazer, Pai amado, e sermos luzeiros, Senhor amado, debaixo da Tua poderosa presença, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Com as mãos levantadas, você vai cantar mais uma vez, que você é filho de Deus. Faça que a tua voz chegue ao Santo dos Santos nessa noite. Quem Deus libertar, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Oh Deus, em tua casa, em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. eu Sou filho de Deus, sim eu sou. Eu quero que nessa hora só os filhos aplaudam ao Senhor, só os filhos aplaudam ao Deus dos deuses, só os filhos exaltem o nome do Senhor, só os filhos exaltem, glorifiquem o teu nome. Aleluia! A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para hoje, para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Aleluia, Pai. A ti toda a honra, Senhor, a ti toda a glória, Senhor, a ti toda a honra e glória, Senhor. Pai, recebe as nossas palmas, Pai, nossas palmas, que suba ao Santo dos Santos, que essas palmas, Senhor, sejam a louvor aos teus ouvidos, Deus dos exércitos. Aleluia! Aplauda Ele pela obra da cruz, pela vitória. Oh, aleluia! A ti toda a honra e glória. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Porque a partir de hoje, diga a partir de hoje, eu vou viver e crescer para a honra e glória do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus.